do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse. Estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do reino de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes nos vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho, e José disse-lhes: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos e estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Amém? Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Vivendo no cronos humano, com esperança no kairós de Deus. Baseado aí em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Muito bom. Acerca do livro de Gálatas, é bastante propício a proposta, porque dentro do que o versículo vem tratando, Paulo estava lidando com uma igreja que ele teve a necessidade de ensinar de novo o que já havia ensinado. Além de tudo, usando o português bem claro que nós conhecemos, era um bando de crente topetudo e forgado. Porque a apresentação da carta de Paulo aos Gálatas foi diferente da apresentação dele a todas as demais cartas. Foi a única carta que ele teve que se impor para confirmar o apostolado dele, porque além de duvidarem de que Deus era na vida dele, foram lá e distorceram palavras colocadas por ele. Um grupinho chamado judaizante, aquele grupinho que, enquanto o pastor ensina o que é certo, eles vão nas interlinhas e contorcem tudo. Dizem que até está certo o que Paulo falou, mas não é bem assim. É assim sim, porque o que Paulo ensinou está dentro do evangelho que Jesus ensinou. E ali fala de um cansaço. Se não nos cansarmos, quando chegamos aqui, os irmãos estavam adorando a Deus e declarando que em tempo de guerra nunca parem de lutar. E a última vez que eu ministrei aqui, e eu digo aqui porque o físico mudou, mas a igreja é a mesma. Então, a última vez que eu ministrei aqui, Deus falou que em tempo de guerra não era para parar de lutar. Eu lembro. Nós vemos uma situação bastante difícil para José. José estava preso injustamente, acusado de abusar da esposa do seu senhor,
por uma mentira que ela armou. E José, já há algum tempo na prisão e já capturando a confiança do carcereiro, com a presença de Deus na vida dele, recebeu uma oportunidade de Deus de levar a interpretação do sonho de dois homens. Certo que nós lemos a interpretação de um, que é o suficiente para a noite. Interpretando pelo poder do Espírito Santo, ele, no final da interpretação, deixou uma palavra desse cordeiro, para que esse cordeiro se lembrasse dele quando fosse restituído ao cargo dele, e falasse a respeito da vida dele para Faraó. Eu acredito que ele aguardasse que o copeiro usaria isso até de primícia. E não foi culpa do copeiro, foi culpa do copeiro. E a palavra aí não é nem culpa, a palavra é o que trata a campanha, é o tempo de Deus. É Deus, é o tempo de Deus. Às vezes o que nós temos que passar não adianta querer abreviar, não adianta querer pular fase, não adianta querer ir para caminhos que dando um jeitinho brasileiro pro negócio. Eu estava percebendo essa palavra momento, e a palavra momento ela é interessante. Se você pegar a origem dessa palavra na língua portuguesa, ela não vai arremeter a nada do que a Bíblia diz. Ela vai sempre nos levar a coisas naturais. Mas quando você pesquisa a palavra momento segundo a Bíblia, ela só vai te levar a coisa espiritual. Somente. Eu separei 3 textos aqui para meditar com os irmãos rapidamente a respeito da palavra momento. Deuteronômio 4:32. Só abrindo um parênteses aqui. É a Valdirene, não é? Vai de seu. Valdirene estudou comigo em 2010. Lá na Faculdade Integrada Paulista. Uma benção lá. Prazer em rever. Deus abençoe. Deuteronômio 4:32 diz: agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Então ele usou a palavra momento aí para algo extremamente celestial, algo que não há condição de encaixar essa palavra em coisa humana. Normalmente quando você chama alguém, se a pessoa não fala para você esperar um pouquinho, ela diz: um momento, por favor. Agora, às vezes essa palavra está sendo aplicada em coisa que não é para ser aplicada. Quando é um momento? Na língua portuguesa vai falar que é um instante de minuto. E no mundo espiritual, quando é um momento? E agora? E nós não estamos tratando de coisa física aqui, nós estamos tratando de coisa espiritual. Aleluia! Nós não estamos tratando de um instante de momento, de um minutinho, de daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco eu faço. Nós estamos tratando de Kairos. E quando se trata de Kairos, compete a nós esperar. Aleluia. Coisa que ninguém gosta. Quem é que gosta de esperar aqui? Ah, pensei que alguém ia levantar a mão, porque eu ia pedir a receita. É complicado. Aleluia. Esperar é complicado. É muito. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O salmista declarar isso, quantos morros ele não subiu e desceu para declarar esse negócio? Porque declarar é muito fácil, irmão. Declarar um texto como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, só declara um texto desse de forma concisa aquele que já foi experimentado. Graças a Deus. Só
só isso. Às vezes você explica algumas coisas para algumas pessoas e elas falam assim para você: não, eu entendi, não, eu já sei. Será que já entendeu e já sabe mesmo? Será que já entendeu e já sabe mesmo? Porque entender e saber, quando é algo concernente à palavra, é entender e saber após ter sido experimentado em determinada situação a qual Deus te conduziu. Como eu gosto muito de comer, eu gosto de usar exemplo de comida. É muito bom comer, é muito bom, né? É mais ou menos assim. Isso é bom também, é muito bom, né? Isso é bom. Então eu gosto de usar mais ou menos esse exemplo com essa questão de entender. Entendimento, esperança de entendimento, porque a proposta da campanha está falando da esperança do Kairos, a esperança do tempo. Imagine a pastora Laís lá na cozinha, vou usar ela, fazendo aquela carne de panela. Pastor na sala de perna cruzada, forgado, esperando. Já que ela está lá ralando, tem que colocar você numa situação difícil também, forgado. Esperando, na expectativa do quê? Do que vem, por causa do quê? Por causa do cheiro. Mas o cheiro se encaixa na questão do ouvir falar. Porque se você vai lá na cozinha, você vai falar assim, ó, deve estar bom isso aí, ó. É tudo expectativa. Tudo expectativa do que está por vir. Só o cheiro, só a imagem. Agora, depois que você experimenta, você vai poder falar alguma coisa. A carne de panela da pastora Laís é boa. Eu creio nesse mistério. Oh, aleluia! São situações da vida. Esse negócio, não, eu já entendi. Não, eu já sei. Bater um pouco em jovem, eu gosto de bater em jovem. É bom bater jovem, né? Não é bom bater jovem? Não é não? Vamos lá. Jovem tem muito disso, né? Embora adulto também. Ó, estou explicando que não é assim, eu já sei, mãe. Meu Deus. Eu já sei. Eu falei algo com meu filho, uma certa vez, ele é ansioso, lá quando ele estava passando o período lá em Medellín, e lá dentro eu falei assim para ele, eu falei, não adianta você ficar ansioso não, Deus não tira o pão do forno antes da hora, Deus é o maior cozinheiro que existe, Ele não vai colocar lá e tirar antes da hora, não, tem o tempo certo dele, ele não é levado pelo cheiro. Tem cozinheiro inexperiente que é levado pelo cheiro. O experiente já sabe o tempo certo. É diferente, ele ó, cheirinho, abre lá o forno porque já deve estar bom. Não é assim não. Tem um tempo certo para tudo. E dependendo do que você colocou lá, talvez você pôs um bolo lá, você abriu antes da hora, você vai desandar ele, porque entrou ar. Um bom cozinheiro, hein? Então presta atenção no tempo. Não é feio dizer eu não sei. Feio é dizer eu sei e quando algo ser colocado na mão, fazer tudo errado. Mas você não disse que sabia? Por que não disse eu não sei, me ensina? Igreja é isso. Igreja é isso, irmão. Esse cara aqui, ó, irmão William é recém-nascido. Acredito que ele é o mais novinho aqui no meio. Recém-nascido. Faz 3 meses. Foi em dezembro, batizou. Batizou em dezembro. E está naquela fase gostosa de um crente fazer assim. Isso é muito bom. Que isso permaneça a vida inteira. Quebrantamento. O William hoje, lá na igreja, ele é o superintendente da escola bíblica. Aí entra na questão que o pastor Alex falou dos pequenininhos aqui. Alguns lugares vão dizer,
dizer, mas é criança, está colocando para fazer o trabalho. Ele também é criança. Mas nós oramos para Deus mandar o obreiro para a seara. E é o que Deus mandou e pronto. Vai ser usado quem Deus mandou. Quer saber se é criança, se é adulto, se está quebrado? É o que Deus mandou, irmão. Então vai ser usado quem Deus mandou. Nós somos testemunhas de muita gente que está sentada em bancos por aí, querendo oportunidade. Vou ser bem sincero, irmão. O que tem para. Eu faço plantão na sede da nossa igreja, o pastor Alex sabe onde é. Durante o dia eu faço plantão lá. Não tenho o que fazer o dia inteiro, igreja. Tenho que fazer o dia inteiro. Ah, não, mas aqui é pequenininho, é o que mais tem para fazer é a igreja pequena. Parece que não tem nada para fazer aqui. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Ah, mas não tem culto, vou ficar fazendo o que aquele dia? Não sei, irmão. Põe uma mesa aí na frente. Eu não sei. Tem o que fazer. A obra não é só das 7h30 às 9 nos dias de culto. A obra segue. Porque se eu focar apenas no meu cultuar, eu sou o mais miserável de tudo, porque não tem só isso para fazer. Isso quando não coloca o dízimo na oferta, ainda fala, já fiz a minha parte. Fiz a tua parte, mas se você não fizer a obra, vai andar de todo jeito. A obra não é nossa. Aleluia! A obra não é nossa. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a volta do filho dele. Não é eu que aperfeiçoo nada aqui não. Eu dirigi uma igreja lá no Jardim Palanque, Assembleia também, Assembleiano também, misericórdia, ainda quer ficar pescando os outros. Dirigi uma igreja lá no Jardim Palanque, eu e a irmã Maria, e 3 crentes lá deu piti, que não queria dizimar. Não vai dizimar porque tudo vai para 7, porque bababi, bababá, bababá. Tá bom, dizima. Não é para mim que está sendo devolvido, é para o Senhor. Eu não briguei com os crentes, não é assim que funciona. Vamos brigar com o crente, porque o crente não quer dizimar. 3 meses ficaram sem dizimar. Foram os melhores 3 meses da igreja. Eu falo isso porque os 3 que deram pedir eram os maiores dizimistas da igreja. Então eles acharam que só porque eu dou o dízimo maior, eu mando nessa. Desculpa o português, eu mando na bagaceira. Eu não mando nada, mano. Quem manda é Jesus. E foi eles tirar a quantia deles, Deus dobrou. Deus dobrou. Dobrou tanto que a gente estava pagando o nosso aluguel e o aluguel da congregação próxima do nosso campo, que no hall de membro deles tinha mais de 150 pessoas. E a igrejinha com 50 banquinhos lá, bancando 2 aluguel. A obra é nossa. Deus mandou para um trabalho ali no Planalto, Itaquera. E eu falei para a Marli, que eu lembrei da casa lá, porque lá também, quando nós chegamos para pedir um salão, tinha uma placa escrita na frente, Casa do Pão. Falei, interessante esse negócio de padaria, muito bom. E chegou lá, nós assumimos o salão, sem dinheiro para aluguel, apenas com uma palavra que Deus deu. Ele me deu uma palavra, ele mandou eu ir até a casa dela e falar que ele queria o salão para fazer a casa dele. Eu falei isso para a dona e ela falou, pode pegar. A palavra não é minha. Fomos até lá e adquirimos o salão e eu fui dobrar o joelho. Falei, Senhor, já estou aqui. E agora? Pai, eu não tenho cadeira, pai, eu não tenho púlpito, pai, eu não tenho som. Aí Deus levantou o irmão veio e deu R$1.000. Aí levantou a mulher do lado, a mulher falou, ó, tem um pastor que está vendendo umas cadeiras. Igualzinho. Vamos lá comprar umas cadeiras. Aí me ligaram lá do carrão. Pastor, tem um culto aqui. Vamos lá buscar um culto. Pronto. Agora precisa do som.
Vamos fazer uma feijoada. Os irmãos já sabem a história da feijoada, porque trabalharam na feijoada. São testemunhas que Deus levanta. Glória a Deus. E as coisas aconteceram tudo à base do joelho e aguardando, na expectativa dele agir no tempo dele. No tempo dele. Glória a Deus. Sem ficar preso em questões, sem ficar ansioso com coisa que não é sua, no tempo de Deus. Nós voltemos aqui para Zezinho. Zezinho estava aguardando no homem algo que só Deus podia fazer. Quando você chegar lá, fala de mim. É igual o negócio de emprego, né? Ô fulano, leva meu currículo lá. Ó, vou levar. Não, vou levar. Irmão, todas as vezes que Deus abriu porta para mim, eu estava trabalhando na obra. Portas que eu nem esperava. Eu estava na obra. Coisa de gente em casa, ó. Vai lá. E Deus dá vitória. Aleluia. Ah, eu estou desempregado. Já não foi falado que tem o que fazer na obra? Crente não fica desempregado. Crente não fica desempregado. Quando não está trabalhando aí no chamado secular, trabalha na obra de Deus. Principalmente jovem, não jovem de novo. Eita, que gosto, doido. Olha, tem até uma aleluia aqui. Olha, a Bíblia, ainda bem que não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. Capítulo 7, lá de 1 Coríntios, ensina que o casado cuide do casamento, irmão. Mas o solteiro, né, o jovem, vai lá, cuida da obra do Senhor. Tem muito o que fazer na obra. Tem muito. E as coisas vão acontecer à base desse trabalho, dessa nova mão de obra. Foi conversar ontem à tarde lá na igreja, lá, que nós estamos em reforma. E reforma é algo muito profundo. Vocês fizeram uma reforma aqui esses dias. E como reforma mexe no mundo espiritual. Como sacode espiritual a reforma. É mexer no físico de uma igreja espiritual, dar uma sacudida. Isso é provado lá em Ezequiel, quando fala da restauração do templo. É mexer nisso aqui, mexe em vidas juntos. Alguns, poucos ou muitos, sabem que lá no nosso ministério faleceu a esposa, né, do bispo Samuel, nossa pastora, faleceu. Ah, irmão, já está sacudido tudo. Sacode. Morreu o líder. Sacode tudo. Mexe com tudo. As coisas que estão acontecendo lá é assim, sobrenatural. E coisas necessárias. Coisas necessárias. Ontem eu estava ajudando lá na parte da reforma. E eu parei para olhar as pedras que a gente estava mexendo. Parei um instante ali do lado da caçamba, para dar descansada, observando aquele contorno de pedra, passou tanta coisa na cabeça. A Bíblia fala que, se for necessário, Deus levanta pedras para clamar. Pedras são pessoas. Eu observei ali, num instante, eu coloquei algumas pedras no carrinho, e no momento que eu levantei o carrinho para levar ela para o outro lado, uma dessas pedras caiu. Mas foi tão automático eu parar o carrinho, pegar e colocar ela de volta. Quando eu cheguei e coloquei todas na cação, eu entendi o porquê que eu parei e coloquei ela de volta. Porque se chegou o momento dela sair daqui para ir para lá, nem ela pulando fora, ela vai fugir do negócio. Nem pulando fora. Nem pulando fora. Paulo falou lá em Atos 27, que se alguém pulasse fora do navio, ele não ia ajudar, não. Viu o pastor Alex pegar esse texto um dia, falando do batel?
Eu lembro. Nem o batel vai ajudar, porque cortar a corda. Tchau. Não tem barco salva-vida. Ou fica no barco ou morre. Porque não é tempo. Não é tempo. Não é. E o interessante é que dessa vez o texto não vai terminar. O texto não vai terminar. Porque o texto termina com o barco quebrando. Foi a última mensagem que eu preguei ali. Última mensagem, pastor, que eu preguei ali naquele salão. E quando eu entreguei o microfone, e disse assim para a pastora: Deus abençoe Paulo. Porque o Paulo ficou até o navio quebrado, mas levou todo mundo para a areia são e salvo. É claro que depois da tempestade fica todo mundo meio, tempestade, irmão. Até porque cumpriu uma tempestade, feriu o pastor, e quando fere o pastor, as ovelhas, é normal, tem que cumprir o texto. O senhor está falando de tempo mesmo, senhor? Está falando de tempo mesmo? Que caróis profundo é esse, ó? E o barco voltou agora, rapaz. Olha, estruturado, experimentado. Aleluia! Experimentado. Porque barco que passa por tempestade, irmão, agora pega todas. Pode vir agora. Agora pode vir. Agora a gente já sabe. É igual a escola, irmão. Fez a prova, foi reprovado. Bacana, você tem mais um aninho aí. Estuda de novo. Porque Deus vai te dar outra oportunidade. Mas eu fui reprovado, bacana. Aquela reprova lá, você já estudou esse ano todo. Mas que ano que eu estudei? O tempo que Deus te deu, irmão. O tempo aí de novo. Ele te deu um tempo para passar essa prova de novo. Ninguém escolhe igreja, aonde vai ficar. Ninguém. É Deus que escolhe. Ele falou isso para Salomão: e eu escolhi este lugar para casa de sacrifício. Lugar, é território. O território ainda é o mesmo. O território é o mesmo. Eu fazendo oração lá na igreja, porque tem pessoas que entram e acontece muito quando se muda pastor do ministério, você não me deu horário. Me ajuda aí. 25 agora. Você tem que ser até 13. Então, igrejas que mudam, irmão, de pastores constantemente, pegam alguns pastores, às vezes, meio, sabe, que não estão nem aí para o que aconteceu antes dele botar o pé no lugar. Aí ele se encaixa na vidinha do faraó lá na época lá de José. Não nem aí quem veio antes. Faço o que eu quero, está tudo certo. Não é assim, não. Eu botei o pé lá na igreja, fez dia 1º, 7 meses que eu estou lá, e a primeira coisa que eu procurei saber em oração era o propósito de Deus naquele lugar. Porque o propósito de Deus naquele lugar não mudou desde a primeira igreja que abriu no salão. Não mudou. Eu nem sei o que Deus falou lá, mas não mudou. O propósito que ele tem na região, naquele território, é o mesmo que ele deu para o homem de Deus que veio antes. Os que vêm depois não estão inventando a roda, só estão dando continuidade no que outro começou. Você vai atingir um grau de obreiro, mas você não está inventando a roda não, viu? Você só vai dar continuidade ao que outros que vieram antes iniciaram. Tem gente muito mais velha que você, ó,
que já iniciou o trabalho. É só chegar e observar os mais velhos e falar: por onde eu começo? Para que eu ajude a dar continuidade a carregar o negócio. Só isso. Não é nada novo. Não tem nada novo. O trabalho é o mesmo. O que foi entregue a princípio, Deus está dando continuidade. Aleluia. É só continuar com a mesma visão, o mesmo Jesus, não como o povo lá, desvirtuadamente, porque entrou um grupo e ensinou de outro jeito. E firme com Jesus, porque rapidinho os Gálatas entrou numa questão, até que eu estava conversando com o irmão hoje, a gente estava reparando, né? O povo de Gálatas, eu acho que se fosse os tempos de hoje, eles devem ter feito a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Vocês perceberam que crente, quando desvia, irmão, a primeira coisa que eles fazem já é tirar a foto com o copão de cachaça na mão agora? Desvia já. Negócio de doido. O cabo era todo certinho, todo legalista na igreja. Aí desviou, não tirava a foto nem com o cálice da ceia na mão. Nem com o cálice da ceia. Aí já desvia, já pega o copão e já uma selfie, já fazendo aquelas caretas de doido. Já entrou um monte já, né? Agora tá fora. Tá fora. A pastora lá desviou esses dias, infelizmente. Ótima pregadora. E a gente fala isso, não é julgando ela não. Orem por ela. Mas foi desviar hoje, no dia seguinte, não, já estava na rede social, exclusivamente daquele jeito. Dentro da igreja já não estava assim? Já estava. Já estava. Só que ninguém percebeu. Ou se perceberam, ninguém falou nada. Vamos guardar segredinho. Às vezes tem uns profetas que, né? Deus tinha me revelado. Deus tinha te revelado. E por que você não falou nada? Esperou cair primeiro? Esperou cair primeiro? Não espera cair não, porque Jesus ensinou: se você vê o teu irmão no erro, Jesus não falou assim, eu te revelar, não, se você vê, adverte ele, chama de cantinho, bate um papo ali. É o que está falando aí na campanha, um ajudando o outro, continua um ajudando o outro. Agora não espera cair primeiro para ser espiritual não, seja espiritual antes de alguém cair. Ajuda antes. Antes. Para não acontecer, que agora se acontecer, não foi por falta de aviso. Agora se der para fazer, faça. Não, eu vou orar, porque não ora não. Vai lá e faz. Vai lá e faz. José, ele passou umas situações dentro dessa cadeia, de ter que fazer pelos outros em consequência de algo que ele não havia feito. Às vezes, para alcançar algumas posições, irmão, a gente tem que trabalhar em coisas que aparentemente está até fora do que a gente sonha, do que a gente quer. Muitas vezes, para chegar onde você, ou até mesmo onde Deus quer, eu e você vamos ter que passar por algumas coisas. Coisas que você vai olhar para você e vai dizer assim: não é isso que eu queria e não era assim que eu queria estar vivendo. Não era. Mas às vezes, para o momento, é o que Deus tem. Para o momento, é o que Deus tem. Porque talvez o momento de Deus não seria esse na minha vida. Seria um outro momento, um outro acontecimento. Mas nós estamos falando de tempo, de momento. Um momento para Deus pode durar, irmãos, meses ou anos. Mas às vezes o momento para Ele dura alguns instantes. Para Paulo e Silas, aquele momento foi rápido. Deu meia-noite, cantaram, papum, caiu a cadeia, foi rápido. Foi um instante de momento para os homens, mas um momento espiritual de Deus. Porque houve uma ação do céu ali tremenda. Agora, nem sempre vai ser desse jeito.
Às vezes eu vou ter que esperar até o tempo do amadurecimento. José teve que esperar, só vai sair no tempo certo. O que Deus tinha para ele era muito grande para tirar ele daquele lugar tão cedo. Era muito grande para tirar ele do momento que ele estava vivendo. Então eu preciso entender, ou talvez eu não preciso entender, eu preciso aceitar os momentos que Jesus proporciona para mim e vivê-lo com intensidade, porque a hora que acabar, ele vai me passar para outra fase. Aí não adianta querer ficar preso na fase antiga, vai ter que andar, vai ter que andar. Capítulo 5 de Hebreus fala que há muito, alguns, pelo tempo que já tem de igreja, já era para estar comendo um alimento mais sólido, mas ainda estão tomando leite. Tem gente que já era para estar dando aula, mas ainda estão quase recebendo na EBD os primeiros rudimentos. Será dado, diz o texto, se Deus permitir. Vai voltar para trás se Deus permitir. Então tem coisas que não precisa ser ensinado de novo. É só dar continuidade no que já iniciou lá atrás. Só dar continuidade. Talvez José não entendeu tudo que aconteceu na vida dele para ele estar naquele lugar. Tem coisas hoje, irmãos, eu digo particularmente, que Deus nos leva a certas compreensões, mas baseado em coisas que a gente viveu lá no mundo. E a gente acaba entendendo coisas que estão vivendo hoje, porque passou certas coisas lá, e isso vai entender. Por isso que Deus permitiu que eu passei em tal lugar, vivi tal coisa, para que neste momento aqui eu tivesse que fazer. Alguns chamam, eu discordo de algumas questões, vou com muito cuidado nesse campo que eu vou entrar, e eu dou graças a Deus, eu também não lançaria uma palavra dessa no altar onde tem homens sábios na palavra aqui, enfim. Mas eu leio alguns textos, o pastor Alex já leu bastante, os chamados apócrifos, que não é bem assim, alguns tem coisa lá que mas tem um tal de Tobias lá, foi acompanhado por um anjo chamado Rafael, e na caminhada dele ele teve que pegar alguns utensílios. Eu não vou a fundo, existem certas heresias ali, existem, mas existe um exemplo ali para a gente interessante. Ele teve que guardar alguns objetos que ele não sabia o porquê que ele tinha que guardar naquela bolsa, mas o anjo orientava: não, pega isso aí e guarda, pega isso aí e guarda, e pega isso aí. No momento certo, ele usou aqueles objetos para enfrentar alguns inimigos no caminho. Existem ferramentas que são colocadas na nossa mão, que muitas vezes a gente não sabe nem como usar, mas no momento certo você vai saber o que fazer com ela. É igual de repente alguém coloca uma chave na tua mão essa noite. Tá, mas onde eu vou enfiar essa chave? Guarda aí no seu chaveiro e segura. Um dia uma porta vai ser colocada diante de você. E aí você vai pegar na maçaneta dela, ela vai estar trancada. Você vai bater, ninguém vai abrir. Por que eu cheguei até esse lugar e não tem ninguém? Aquela chave. E se já estou aqui mesmo? Custa. E não é que abriu? Irmão, vem me ajudar em tal coisa na igreja. Se ele quer. É a chave. A chave entregue hoje é para abrir porta amanhã. Mas quer tudo no tempo, né? Quer pular fácil. É o tempo aí, irmão. Vocês estão pregando sobre tempo. Tem gente que quer as coisas muito rápido. Muito rápido. Vou finalizar aqui. Deus prepara a testemunha para tudo, né?
Quando o novo dono da faculdade entrou, em 2013 ele entrou, faltando 6 meses para que nós nos formássemos, 6 meses. 90% da sala era bolsista e a grande maioria desempregada. E aí ele entrou lá dizendo que não ia ter mais bolsista e que eu lembro que uma das moças perguntava assim, eu era o único homem da sala, tinha quantas mulheres lá? Tinha mulher para dar, só eu lá na sala, tinha muita mulher naquela sala. E uma das colegas falou assim, mas e a gente que é bolsista? E ele disse assim, ó, se for fico ou pago, vê o que vocês fazem da vida. Eu baixei a cabeça já ficou amigo, precisando. E eu lembro que eu soltei uma frase assim para Deus ali quietinho. Eu falei assim, como é que eu vou trabalhar se eu não me formar? Deus ouviu o que eu falei. E eu acredito que Ele não gostou do que eu falei. Porque eu não preciso da faculdade para trabalhar, eu preciso de Deus. Eu preciso dele. E ali Deus me levou para uma prisão chamada Kairos. Ele me levou para uma prisão chamada Kairos, porque o Kairos para mim foi uma prisão relacionada a isso. Mas não a prisão que ele me levou para me matar, mas para me ensinar. Saiu de lá, eu fui para homicídio, deu tudo errado. E fui para outro, fui para cá e para lá, e foi dando tudo errado e nada de conseguir. Resumindo, teve que trancar e passou o tempo e não deu para terminar nada. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, o tempo foi passando. E Deus fazendo coisas e coisas tremendas, e mostrando, está vendo como eu sou com você? Está vendo como eu cuido? Está vendo como eu faço? Tá? Deus cuidou, provando para mim que eu não precisava de um curso, mas eu precisava primeiramente dele. Ele nunca me proibiu de estudar. Ele só não se agradou de eu colocar na frente dele o que eu acreditava. Então eu transformei um curso superior no meu Deus. E o Deus que eu disse que servia estava onde? Meu Deus. Quebrou mesmo. Quebrou. Fui terminar a faculdade 2 anos atrás. 2 anos atrás. Na verdade, terminei 1 ano atrás, após, porque quando ele falou agora eu vou deixar você fazer, eu já fiz graduação, fiz pós-graduação, ele deu em dobro. Mas foi no Kairos dele, do jeitinho dele. Nesse meio tempo, quanta coisa não teve que acontecer para esmiuçar, para arrebentar mesmo. E não adianta se debater. Quantos de nós não se debateu quando Deus levou para o estreito? Não quero desse jeito, não vai ser. E o bacana, irmão, que Deus não vai sair na mão comigo, Ele não sai. Se debate aí, cara, roda aí. Quando você cansar, eu falo alguma coisa. Já deu? Não deu, então fica. É igual criança que faz pirraça. Ou você deixa até cansar, ou você dá uma chinelada para chegar ao fato. Acabou. Mas que não tem que ser no nosso tempo, tem que ser o de Deus, tem que ser. Amém? Com a cara de triste da igreja, não era isso. Era isso sim. Era isso sim. Era isso. Catedraticamente falando. Posso fazer uma oração pela igreja? Os irmãos que puderem, se coloca de pé. Vamos orar, gente. Faz só um pouquinho. Posso chamar aqui na frente? Pode, fica à vontade. Eu quero chamar aqui na
frente, aqueles que o tempo está doendo. Aqueles que o tempo